Salve pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Marques Brown Liso, né? Ou, como vocês podem conhecer, eu mesmo. E vamos falar hoje sobre um assunto meio polêmico. Como sempre, né? Sempre trago uns assuntos bem polêmicos. E não sei como ainda não fui tão cancelado assim, né? Mas o assunto de hoje que eu queria tratar com vocês são coisas que eu vinha pensando. E eu tava pensando em fazer esse vídeo sobre isso, mas ainda não tinha tido coragem. Quer dizer, não coragem, né? Mas ainda não tinha pensado tanto a respeito. Mas que eu acho que eu tô achando pertinente a gente tratar sobre isso agora, tá? Que é o seguinte: features que só são feitas para vender aparelho, na minha opinião, tá? E eu vou falar pela primeira feature que eu vejo que é uma coisa que todo mundo fala, uau, que coisa incrível, mas que eu usei e pra mim, sendo bem sincero, não fez diferença nenhuma, tá? Lembrando, tudo isso que eu vou falar é minha opinião, tá? Se você discorda, coloca aí nos comentários, porque é um engajamento legal pra mim. Continuando, a primeira feature que pra mim é uma coisa que eu não me importo, não hoje em dia, né, é a atualização de tela em 120 Hz. Cara, todo mundo quando vai vender aparelho, fazer review de aparelho, fala: nossa, essa tela de 120 tem uma fluidez incrível. Sim, a tela de 120 é bem legal. Eu tinha um aparelho com tela de 120, só que se eu muito utilizei aquela tela de 120, foi por umas 2 semanas, 3 semanas no máximo. Por quê? Consumia muita bateria. Se eu tenho uma opção com uma fluidez bem legal também, de utilizar 60 Hz e ter uma autonomia de bateria bem mais alta, porque eu vou estar utilizando 120 para, certo, ter uma fluidez maior, mas assim, a usabilidade não vai mudar em nada. Então, eu sempre deixava desativado, né? Aí você fala, não, mas a gente tem agora uma tecnologia que vai de 0 a 120 e aí não consome tanta bateria. Beleza, mas o que tiver de questão de poder economizar bateria, eu geralmente faço, tá? Não coisas muito que vão piorar muito minha experiência. Por exemplo, a galera desativa a atualização em segundo plano no iPhone para durar mais a bateria. Isso aí eu não gosto de fazer. Mas a questão do 120 Hz, para mim não fez tanta diferença assim como eu achei que teria. O pessoal fala muito para jogos, né? Os jogos ficam incríveis com 120 Hz e não sei o que, cara. A diferença é mínima, tá? Mínima. Para mim, eu percebi a diferença mínima. Testei em jogos de vários tipos. Me falaram que os jogos que realmente dão mais diferença é FPS, né? Mas é um título que eu não sou muito de jogar. Então, para mim, não faz muita diferença. Vamos lá. O segundo feature que para mim é só para vender celular e agora eu vou pagar minha língua, eu acho, daqui a alguns anos, mas é o 5G. Testei o 5G, fui para Maceió, fiz uma viagem para Maceió e testei o 5G com esse chipzinho que eu uso aqui da Claro. Eu bati 1 GB de download, 1 GB, tá? É muita coisa. Tá, é muito legal, 5G, muito rápido, mas você fica se perguntando assim, tá bom, mas para que eu vou usar isso? Genuinamente, a gente não utiliza essa velocidade toda. E outra, no meu caso, na minha cidade não tem 5G. Então, se eu estiver querendo pegar um aparelho que ele é igual a outro, mas ele é 4G e não é 5G, que às vezes a gente tem algumas opções assim, eu optaria hoje em dia para pegar um 4G, tá? Beleza, que tem 1 GB de velocidade de download, é bem rápido, mas assim, geralmente quando a gente tá fora de casa, a gente só usa pro básico, WhatsApp, ou o Uber chamar 99, coisas mais simples, né? E aí você não precisa de tanta velocidade. Falam que diminuiu a latência, tá? Mas eu não percebi essa diminuição da latência tão grande não, pelo menos quando eu testei lá em Maceió, não.
E agora, outra parada que eu acho, tá, é bem legal no começo quando você começa a utilizar, mas depois meio que perde o sentido. E agora, acho que a galera vai me crucificar aí nos comentários, mas é o seguinte, zoom de 100 vezes para cima. Beleza, é uma feature legal para você utilizar às vezes para ver alguma coisa mais longe, mas realmente eu olho no seu olho agora, no seu olho. Você vai utilizar genuinamente isso no seu dia a dia? Todo dia você tem, não, preciso utilizar esses 100 vezes de zoom. Sem falar que quando você está gravando com esses 100 vezes de zoom, tá, Samsung e essas outras fabricantes colocam uma estabilização um pouco melhor, mas ainda sai um pouco tremido. Você tem que ficar assim, ó. Aí você vai gravar um show, tá lá, você lá no show, assim, gravando. Aí, só que você não consegue ficar parado igual uma estátua. E logo em show, que tem um monte de gente do seu lado, aí você fica assim, ó. E a filmagem sai toda tremida. Ou seja, é uma coisa que é legal, mais para você tirar onda, zoar com algum amigo, ou mostrar para os amigos, que coisa legal, olha o zoom que eu consigo dar, do que você realmente vai utilizar. Então, assim, a diferença de você pegar um S24 normal e um S24 Ultra, que é basicamente a lente de zoom e a canetinha, se você realmente não utilizar essa canetinha, eu não vejo motivo para você pegar um S24 Ultra. Ah, mas eu gosto de uma tela um pouco maior. Talvez, pelo preço, faça mais sentido você pegar o S24, o S24 Plus, né? Tô falando desse zoom aqui, tô falando do exemplo de Android, porque as fabricantes mais conhecidas desse zoom gigantesco são Android, né? Samsung, tem o Realme agora com maior zoom de 120 vezes, né? Mas é como eu falei, é uma coisa que é legal, mas você não vai utilizar no dia a dia. E a última coisa que eu queria falar também, que é uma feature, é uma coisa que vendem muito pra gente e não é uma coisa que você deve levar tanto em consideração, segundo, né, minha opinião, é um alto número de megapixels da câmera do aparelho. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. A gente tava vendo a gente tá vendo aparelhos com 200 megapixels. Só que quando você vai comparar da Xiaomi, a gente tem intermediários com 100 megapixels, mas quando você compara, coloca lado a lado com um aparelho que tem, sei lá, 10, 12 megapixels, o que é que você percebe? Você percebe que a qualidade de imagem, apesar de ser 100 megapixels, ela não reflete isso na imagem que sai, né? Para quem é mais leigo, megapixels, ele não representa realmente que a imagem vai ser melhor do que um de megapixels menores, tá? Não representa. Acho que basicamente a maior parte da galera que é desse nicho tecnológico já sabe disso. Mas muitas empresas ainda vendem como 200 megapixels, 100 megapixels, como se fosse a maravilha do mundo, a grande tecnologia que vai mudar o mundo. E não é bem assim. Tanto que a gente vê os aparelhos Pixel, os aparelhos da Apple, que são ótimos em câmeras, você não vê esses sensores de 200 megapixels. A gente está vendo agora uma migração para 50. O Pixel está utilizando 50, se eu não me engano agora. O iPhone 15 também está utilizando 50, né? O 15, não sei se é o 15 ou se tá só pro Pro e pro Pro Max, mas eles estão utilizando esses sensores maiores. Mas veja só, essa diferença é meio grande, né? De 50 para 200. Pode sim aparecer celulares com 200 megapixels que tenha uma boa qualidade de imagem, que é o exemplo que a gente vê dos aparelhos da Samsung da linha S. Mas quando você olha os aparelhos da Xiaomi, né, principalmente os intermediário premium, é aquela qualidade de imagem que você parece que está com anemia. Você parece que é um vampiro. Não tem
A coloração daquela imagem, ela é muito lavada, né? Porque é o padrão asiático. E outra, não tem quase nenhum aparelho desses, da Xiaomi que eu tô falando, da Oppo e dessas empresas que são da Ásia, não vão ter o 4K na frontal. Que sim, 4K é um feature que vale muito a pena você utilizar. Não estou postando esses vídeos em 4K porque o modo cinema no 13 não libera a opção 4K. Mas sempre que eu estiver gravando com a traseira, eu vou procurar gravar em 4K e postar em 4K. 4K 30, né? Porque quando você coloca 4K 60, o HDR fica um pouco prejudicado, tá? Sempre que você aumenta muito a taxa de quadros, prejudica bastante no HDR. Mas é isso, pessoal. O videozinho hoje era só para meio que falar sobre essas coisas que às vezes eu penso e eu queria me abrir com vocês, compartilhar isso com vocês, tá? Se puder, curtir, se inscrever, acrescentar coisas, mais algumas coisas sobre esse tema, eu posso até trazer um segundo vídeo com as features que vocês acham inúteis nos aparelhos, tá? Claro, tô falando da minha opinião, tá, pessoal? Obrigado a todo mundo e é isso.